de novo, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras, 19h15. Alinhado a esse trabalho, nós temos também o grupo de acolhimento e saúde espiritual, tá bom? Hoje nós fazemos uma interrupção no módulo Evangelho e Doutrina, para fazer abordagem sempre na primeira quinta-feira de cada mês. É um livro definido pela diretoria de doutrina. O livro desse mês é Renovando Atitudes, pelo Francisco de Espírito Santo Neto e o Espírito Hamed. Quem vai ministrar o tema para nós? A nossa companheira Cristina Félix. Nós vamos acompanhar o Cláudio Abidante na prece inicial e depois na prece final. A Patrícia Namura fará a vibração dos passes e a Vera Romei a vibração das águas. Tá, então, nesse momento, nós vamos fechando os nossos olhos. Vamos buscando uma posição bem confortável junto ao nosso assento. Vamos inspirar profundamente, expirar levemente. E vamos mentalizando a figura de Jesus, com os seus braços abertos a nos envolver, a nos enlaçar, junto com Bezerra e Eurípides, mentores da nossa casa de paz e amor, onde faz com que esse farol brilhe em direção ao horizonte, convidando a todos, encarnados e desencarnados, para se alinhar em pensamento nesse momento de oração e prece. Nesse momento também, tendo toda a equipe do Dr. Maurício Silveira, coordenando a equipe científica, acolhendo, envolvendo todos os pacientes do trabalho de saúde espiritual. E nesse momento, o Hospital Alvorada, com as suas equipes de religiosos, de educadores em saúde, toda a equipe científica, se mobiliza para estar junto de nós, aqui, para estar junto de nós em nossos lares, através dos caravaneiros da esperança, cuidando, levando lenitivo para a nossa alma. Então, sempre sugerimos que neste momento das quintas-feiras nós possamos colocar uma garrafinha de água, um copo de água, para que também ocorra a magnetização. E assim então, nós vamos alinhados com Jesus, dando início ao trabalho dessa noite. Que assim seja. Nosso local de trabalho, harmonize, para que possamos ficar mais equilibrados. Vamos pedir ao mentor da casa, desse trabalho, que ilumine a palestrante dessa noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos. É uma imensa alegria estar aqui hoje, todo mundo reunido, para a gente ouvir o que esse livro maravilhoso tem a nos dizer. Mas antes de mais nada, nós vamos ler a leitura do Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 13. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros,
de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação. Então, queridos, nessa noite a gente vai falar então sobre o livro que a diretoria de doutrina nos passou, que é o Renovando Atitudes, e ele é um guia para quem quer refletir e para quem quer se renovar no seu dia a dia. Ele foi escrito, então, como o Ailton colocou, pelo médium brasileiro Francisco do Espírito Santo Neto, em 1997. Esse médium nasceu em Catanduva, né, um pouquinho então sobre ele, que a gente vai falar, e aos 17 anos ele desenvolveu a sua mediunidade, e desde então ele escreveu diversos livros, escreveu diversas psicografias, psicofonias, e ele mantém e fundou a Sociedade Espírita Boa Nova, que também faz a edição dos livros. Ele ainda abriga creches, abriga senhoras num lar que ele tem lá em Catanduva, assim como nós temos aqui também na Casa de Paz e Amor os nossos trabalhos, ele tem e mantém esses trabalhos lá. O livro, eu realmente convido a todos a adquirir o livro, porque ele não é um livro continuado, ele é um livro por capítulos, desenvolvidos segundo o Evangelho, né? E vai falar de temas e questões do nosso dia atual, do que nós estamos passando a cada dia. Então, praticamente ele é um livro de cabeceira, né? Onde a gente pode a cada noite ou a cada manhã abrir, ler um tema para que a gente possa ter melhores atitudes no nosso dia a dia. Então, como eu falei, ele foi elaborado a partir do estudo do Evangelho, e o autor espiritual, que é Hamed, e assim ele quis colocar como esse pseudônimo, para até ele poder ter uma liberdade maior de falar de temas tão atuais. E ele afirma, Hamed afirma, que somente nós podemos nos transformar até onde nós conseguirmos nos perceber. E ele ensina como que a gente pode ampliar a nossa consciência através da análise das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E ele incentiva a modificar esses comportamentos inadequados que a gente tem no nosso dia a dia e a assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. E o Mestre Jesus, né, quando ele fez todas as suas passagens, ele conhecia muito bem todas as dificuldades de percepção da realidade que ainda nós, seres humanos, temos. E o Evangelho, à luz da obra de Allan Kardec, ele é um enorme manancial de sabedoria para que o homem possa edificar os seus valores morais na renovação das nossas atitudes. Daí que a gente vem toda quinta-feira aqui e busca sempre estar muito ligado a esta casa e a todos os ensinamentos, buscando o quê? Uma melhor qualidade de vida para nós mesmos. E através do quê? Através da nossa reforma íntima, que nós somos convidados a todos os dias, a todas as horas, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, que é um momento bastante desafiador, um momento de perdas, de tristeza, mas embora estejamos passando por isso, através do livro e dos ensinamentos de Jesus, ele diz que nós temos que manter o nosso bom humor e a nossa alegria, para que a gente possa realmente cumprir aquilo que nós já marcamos lá quando a gente estava no nosso plano reencarnatório. E o autor, então, Hamed, através da passagem de Francisco, ele vai dando uma visão psicológica à luz da doutrina espírita. Eles são 57 capítulos,
Então ele fala sobre felicidade, ignorância, fala sobre perdão e auto-perdão, fala sobre amor, verdade, o tempo certo das coisas, preconceito, aparências, crenças, né? E até de desapegos, entre tantos outros capítulos. Ele vai nos mostrando como a gente ainda vive em função da aprovação e da vida do outro. Então a gente sempre se preocupa com o que o outro vai pensar, o que o outro pode dizer. E o quanto que a gente se faz de vítima e não aceita, consciente ou não, em vários momentos, as consequências que a gente pode ter na nossa vida emocional e na nossa vida espiritual. E para que a gente possa encontrar então a verdade a qual se referia Jesus, o que ele nos convida? A gente aceitar a nossa verdade, exercitando o sentir, aquilo que a gente sente, aquilo que está lá dentro do nosso interior, quanto às nossas emoções, e ele nos convida também a adequar essas emoções corretamente na vida, ou seja, aceitar a nossa realidade tal qual ela representa, como um ato benéfico em nossa vida. Então, eu escolhi, dentro dos 57 capítulos, um capítulo para a gente discutir hoje, que é o capítulo da aceitação. E a primeira coisa que ele nos coloca é que a aceitação nos traz paz e lucidez mental. Ele também, Hamed, diz que essa obra ela não tem a pretensão de impor regras, de determinar caminho, de apontar o que tem que ser feito ou não. Por quê? Na realidade, ele coloca que tem a consciência da imensa diversidade dos níveis na escala evolutiva e de amadurecimento dos seres humanos, ou seja, a lei da reencarnação. Compreende-se que cada ser está num determinado estágio evolutivo. E nessa condição, fazendo tudo o que é possível fazer no momento presente. A gente não tem que ficar se cobrando de muitas coisas. A gente, naquele momento, em determinada situação, fazemos o nosso melhor diante do nosso adiantamento moral mesmo e do nosso adiantamento evolutivo. E o conteúdo do livro, que realmente, assim, eu vou ser até repetitivo, eu falo que vocês podem adquirir e tê-lo como um guia. Ele vai ter ali lições médicas, psicológicas, de felicidade, para que a gente possa realmente nos modificar. Então, ele vai contribuir para que as pessoas possam reflexionar sobre o porquê das atitudes humanas, para que tem algumas atitudes, e melhorar realmente a nós próprios. Ele coloca que a gente também só consegue modificar aquilo que a gente admite dentro de nós mesmos. E muitas vezes a gente fantasia o que a gente poderia ser ou não em detrimento do outro. Então, aquilo que é o de melhor que nós temos é voltar para nós mesmos e fazer aquilo que nós acreditamos sempre, pautados no Evangelho e nos ensinamentos de Jesus. E a autoaceitação é aceitar o que realmente somos e como nós somos. A gente não pode confundir ela como assim, eu vou aceitar, é desse jeito, eu não vou fazer mais nada. Não é isso. Na realidade, é a gente aceitar e buscar dentro de nós uma força para modificar aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos esta missão. Então o texto diz, e o Evangelho, o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. A aceitação é uma maneira de encarar as circunstâncias da vida para que a força do progresso encontre espaço, para não ter mais limites da alma e podermos fazer o nosso propósito de vida e a nossa missão. Então, queridos, o livro Renovando Atitudes, ele traz para nós uma singela e uma grande contribuição para todos aqueles que buscam com sinceridade
o caminho do autodescobrimento, tendo Jesus não só como terapeuta do corpo e da mente, mas também como um modelo e um guia de almas. Então, eu espero que vocês possam ter boas atitudes, atitudes renovadas, atitudes de aceitação do momento que nós estamos vivendo, sempre para todos que estão ao nosso lado. Uma palavra de amor, uma palavra de carinho e, mais do que isso, pautados nos exemplos que nós damos, porque aquilo que nós fazemos tem muitas pessoas observando. Então, que possamos ser um exemplo vivo de Jesus. Obrigada. E assim, agradecidos pelas mensagens trazidas pela Cris essa noite, nós vamos fechando os nossos olhos, mais uma vez, nos colocando numa posição confortável, receptiva. Vamos nos entregando a esse momento que é o nosso encontro com Jesus. Nós vamos sentindo a presença dos irmãos amoráveis da espiritualidade, as legiões das servas de Maria, os irmãos de Clara, as camponesas, os índios, caboclos, jesuítas, as equipes médicas lideradas por Eurípides Barçanufo e por Bezerra de Menezes, todas aposto para nos ofertar tudo que já prepararam, sabendo de antemão das nossas necessidades. E nós vamos sentindo que tudo isso é coordenado pelo nosso querido Mestre Jesus, que já se apresenta na frente de cada um de nós, com um sorriso terno, com um olhar meigo, nos convidando para que nós nos entreguemos a um abraço. E nesse abraço nós vamos sentindo todas as energias benfazejas que Jesus diretamente oferta a cada um de nós. Através do nosso centro de força coronário, nós vamos sentindo essa ligação com a espiritualidade pulsar mais forte, trabalhando já também o frontal, melhorando a qualidade dos nossos pensamentos, a positividade, o otimismo, trabalhando a nossa inteligência, a nossa racionalidade, enfim. Esses valores espirituais envolvendo o nosso frontal e nos fazendo emergir em pensamentos positivos. Nós vamos sentir essa energia percorrer pelo nosso centro de força laríngeo, trabalhando, cuidando do nosso órgão respiratório e de todos os fenômenos ligados à fala. Nós vamos sentindo uma expansão nesse centro de força, potencializando a nossa fala para que a gente possa trazer aquilo que vem do nosso coração. E que sejam bons conselhos, que sejam boas palavras, palavras de ânimo, de fé, de consolo e de coragem. Nós vamos sentindo agora essa luz que sai do coração do Cristo diretamente ao nosso coração, o nosso centro de força cardíaco. E pulsando forte, firme, nós vamos sentindo que as nossas emoções, os nossos sentimentos são trabalhados. Que prevaleça o amor, a bem-querência, a tolerância, a paciência, a caridade, o perdão. Nós vamos sentir essa energia se expandir pelo nosso gástrico e ali é feita uma limpeza, uma higienização profunda, retirando todos os miasmas negativos,
tudo aquilo que não digerimos emocionalmente, tudo aquilo que nos desestrutura nesse momento é retirado. E esse caminho fica livre para receber essas energias que nos fortalecem, que nos revigoram. No nosso centro de força esplênico, nós vamos sentindo as energias reestruturarem, reorganizarem as nossas células. Todo o nosso centro imune nesse instante é potencializado e nós vamos sentindo como que essa vacina espiritual pudesse realmente nos envolver, nos contagiar e nos fazer crer em dias melhores, em dias de paz. Nós vamos sentindo agora a energia percorrer o nosso centro de força genésico, onde as nossas forças co-criadoras são também potencializadas, que possamos utilizá-las com respeito, com inteligência, com sabedoria, lembrando sempre de que somos deuses e que podemos auxiliar na criação de um mundo melhor. E no nosso centro de força básico, responsável por todo o nosso organismo físico e espiritual, nós vamos sentindo a sustentação. Nós vamos nos colocando firmes, eretos, diante da vida, diante das experiências, aprendendo, nos fortalecendo e caminhando um tanto mais na estrada da nossa evolução. Nós somos completamente envolvidos pela luz do Cristo. Nós nos sentimos totalmente harmonizados, equilibrados. Nós nos despedimos desse abraço do Mestre, agradecidos profundamente, com os nossos corações afetuosos por esse momento, por esse encontro. E nós pedimos que essa legião possa seguir conosco até o nosso lar, que ali também possa fazer uma grande limpeza, que possa transformar a atmosfera do nosso lar e que ali seja um farol, que tenha paz, união, entendimento, amor, que todos os nossos queridos sejam envolvidos por essas energias, que nós possamos nos abraçar em espírito, nos amando e nos respeitando, assim como o Mestre nos ensinou. No nosso local de trabalho, nós pedimos o mesmo amparo, a mesma proteção, que haja um farol que ilumina, que protege e que traga o respeito, a solidariedade, a parceria, a amizade. Se não temos um emprego, vamos buscar nos capacitar, nos organizar, nos fortalecer, na certeza de que, quando preparados estivermos, esse emprego chegará a nós. E assim, nós vamos ainda pedir por aqueles irmãos que nós sabemos que nesse instante precisa das nossas orações, das nossas vibrações, do nosso carinho. Então, que nesse instante nós possamos chegar até esses queridos, deixar o nosso abraço, deixar a nossa confiança de que tudo ficará bem. Que Jesus, que os mentores possam estar com eles, dando todo o amparo e proteção. E aos nossos irmãos que já se foram, que se encontram no plano espiritual, nós também endereçamos o nosso carinho, o nosso afeto, as nossas orações profundas, cheias de saudade, mas na certeza de que a nossa relação, os nossos laços se permanecerão por toda a eternidade. Que eles sejam amparados e protegidos pela luz do Cristo. E assim, agradecidos por mais esse encontro, nós vamos de joelhos, ofertando a nossa gratidão ao plano maior e toda essa espiritualidade amiga que nos envolveu nessa noite. Que Jesus esteja conosco, que assim seja.
E continuando com as vibrações, vamos nesse momento mentalizar o nosso Mestre Jesus. E um lindo amanhecer, surgindo o sol, e assim, juntamente com esses irmãos caravaneiros, vamos doando as nossas melhores vibrações para que seja colhida e levada aos planos espirituais, onde já toda a equipe científica está preparada para a manipulação das nossas águas. Que possamos todos, nesse momento, mentalizar nossos vasilhames, o vasilhame ao lado do leito do enfermo, para que possa receber todas essas vibrações energéticas desse lindo amanhecer, onde todos os lenitivos ali colhidos serão colocados dentro dos nossos vasilhames. Que Jesus, o nosso Mestre Maior, envolva toda essa equipe, envolvendo todos esses vasilhames na medicação que cada um de nós estamos necessitados. Agradecendo a esse Mestre, é o nosso Pai Maior, nosso Deus de amor, por todas essas bênçãos recebidas nas nossas águas. Que assim seja. Vamos sentindo a presença de Jesus no nosso lado. Ele está nos dando um abraço. Vamos pedir, agradecer aos mentores da casa por mais este Evangelho. E pedir a Jesus que nos ampare essa semana com muita paz, bondade e saúde. Que assim seja. Vamos aos nossos avisos. Casa de Paz e Amor está retornando aos trabalhos presenciais gradativamente, mas os trabalhos de Evangelho, Vibração e Paz, todos os dias da semana já retornaram. Então, aqueles que tiverem interesse, é só agendar junto à livraria. Tá bom? Continuamos com a nossa assistência social trabalhando e assessorando as 420 famílias assistidas do Paz e Amor, da Caspage e da Crepade. Então é muito importante a colaboração de vocês com os alimentos da cesta básica. Então aqueles que puderem, a gente sabe que é um momento difícil para muitos, mas aqueles que puderem, qualquer gênero alimentício de cesta básica, gênero básico, será muito bem-vindo. Ou se preferirem, pode fazer alguma doação na livraria. É só ligar, se informar, eles passam o número do Pix para as cestas básicas também. E o Paz e Amor, para manter suas atividades sociais, também está fazendo pratos de comida, que todos os finais de semana, tanto de sábado quanto de domingo, estão à venda, tanto por drive-thru como por delivery. É só se informar também na nossa livraria. Todos esses eventos, eles são importantes para que nós possamos continuar dando essa assessoria para as 420 famílias assistidas. Tá bom? Então, contamos com a colaboração de vocês. Muito obrigado àqueles que vieram presencial. Muito obrigado àqueles que nos acompanham pelas mídias digitais em casa. Bom final de semana e até a semana que vem.